sempre que eu penso nas questões da educação ambiental, eu entendo que há dois aspectos fundamentais para a gente se voltar para eles, para ter uma compreensão que eu compreenderia como adequada sobre esse processo que nós entendemos da relação entre a temática ambiental e o processo educativo. E é exatamente esses dois termos que me parece que precisam ser bem compreendidos para que a gente possa compreender do que se trata esta proposta da educação ambiental, né? Então, num primeiro momento, quais seriam os significados da temática ambiental para a sociedade contemporânea, não é? Em certa medida, é tentar dar uma resposta para que sentidos nós temos construído para a temática ambiental, para as questões ambientais, para a problemática ambiental, para a crise ambiental que nós consideramos hoje instalada na nossa sociedade, na sociedade contemporânea, pelo menos em grande parte das sociedades contemporâneas, né? Então, nesse sentido, os ambientalistas, o movimento ambientalista e muitos intelectuais têm nos apontado questões que antes não eram postas para as nossas sociedades e que a educação passa a considerar como questões significativas para estarem presentes nos diferentes processos educativos, nas diferentes instituições educacionais que nós temos instaladas na sociedade, mas principalmente, e no nosso caso, quando pensamos em nós professores e pensamos nos alunos, na escola, né? Quer dizer, quais as possibilidades da escola incorporar, da escola trazer para os seus trabalhos estas questões relacionadas com a temática ambiental. Há alguns pontos que precisam ser pensados no sentido de se pensar os caminhos possíveis e se pensar do ponto de vista prático nos trabalhos para a educação ambiental na escola. O primeiro deles é de que, quando nós pensamos em educação escolar, evidentemente tem alguns objetivos e há algumas perspectivas que estão sempre presentes. Por exemplo, a de lidar com os nossos alunos sobre conhecimentos que estão historicamente acumulados, né, produzidos tanto do ponto de vista da ciência, de um conhecimento mais sistematizado, mais rigoroso, com caminhos muito próprios de construção, como conhecimentos e saberes que vão sendo construídos pelas diferentes sociedades, pelos diferentes grupos sociais, pelas diferentes populações, né? Então, uma primeira questão é que a ideia de que nós teríamos conhecimentos hoje prontos e acabados e com indicações claras sobre perspectivas em relação às nossas sociedades, essa ideia está praticamente esgotada. O que se sabe hoje é que nós estamos diante de problemas, e os problemas ambientais são exemplos muito concretos, que são de grande complexidade. E como problemas complexos, é assim que devem ser tratados na escola. Um caminho possível em relação a este aspecto, por exemplo, é de que a gente possa estabelecer diálogos constantes entre essas diferentes formas de conhecimento produzidas pela sociedade, produzidas nos meios acadêmicos, produzidas pelas diferentes instâncias sociais. Um chamado nas propostas dos ambientalistas, de alguns intelectuais, como uma proposta de diálogo de saberes, muito mais até do que de diálogo de conhecimentos apenas, né? Mas diálogos de saberes que, instaurados na escola, vão nos apresentando essa complexidade do mundo de hoje e a necessidade de olharmos para essas questões ambientais como questões que envolvem fatores de ordem muito diversa, não é? Fatores, sem dúvida nenhuma, políticos muito presentes, fatores de ordem econômica, fatores de ordem social e, fundamentalmente, fatores de ordem cultural. Ou seja, nós estamos diante de uma necessidade de pensar o mundo de uma outra forma. Tem um autor que trabalha muito com a temática ambiental e escreve algumas coisas sobre educação ambiental, que eu gosto de muitos dos textos dele, que é o professor Henrique Leff, e ele sempre nos aponta para isso, a necessidade de pensarmos o ainda não pensado. Não é? E são estas possibilidades que abririam caminhos, então, para que os conhecimentos com os quais nós vamos trabalhar
nos projetos de educação ambiental, se abram do ponto de vista de perspectivas diversas. Não nos centrar numa única forma de conhecimento, principalmente nesta tendência das sociedades dos últimos, a gente pode dizer dos últimos séculos, de uma racionalidade técnica, não é? Que nos parecia, ou que pelo menos a partir da qual criamos uma certa ilusão de que por esta racionalidade nós poderíamos ter um domínio completo da natureza. Né? Não se coloca mais para a educação ambiental essa perspectiva de um domínio da natureza, mas se coloca uma perspectiva de se pensar novos padrões de relação sociedade-natureza. Este é um aspecto do ponto de vista das perspectivas da temática da educação ambiental nas diferentes instituições educacionais e fundamentalmente na escola. Uma outra que faz parte da minha perspectiva sobre educação ambiental, acho que isso é uma questão importante a ser salientada, é muito difícil nós falarmos numa única perspectiva para a educação ambiental, assim como é difícil dizer isso para qualquer aspecto ou qualquer perspectiva em relação à educação. Quando pensamos em educação, nós vamos respondendo a essas perspectivas a partir das nossas compreensões do que é o mundo, a partir das nossas compreensões do que é a natureza, do que é a sociedade, do que é o ser humano, do que são os outros elementos que estão presentes na natureza e estão à nossa volta. São respostas a essas questões que vão nos apontando uma perspectiva, que são as perspectivas, uma ou algumas perspectivas, que nós escolhemos como sendo aquela que mais nos toca e aquela com a qual a gente gostaria de trabalhar. Então, no meu caso, eu procuro pensar sempre nessas questões do mundo dos conhecimentos que estão presentes e que nos permitem interagir com o mundo. Uma outra questão que me parece extremamente significativa é uma dimensão que se coloca hoje como fundamental para os processos de educação ambiental, que é o desenvolvimento da dimensão valorativa e da dimensão, envolvendo nessa dimensão valorativa, a perspectiva ética e a perspectiva estética. Não se trata mais, num processo educacional, de se trabalhar apenas com a perspectiva dos conhecimentos, apenas com a questão dos conhecimentos, a questão valorativa, a dimensão axiológica da realidade humana, e nesse sentido, perspectivas do ponto de vista ético e estético precisam estar presentes no nosso trabalho em educação ambiental. E numa outra dimensão ainda, sem dúvida nenhuma, a dimensão política. Se há uma chamada que os educadores ambientais têm constantemente feito a todos nós, é a de que a educação ambiental é fundamentalmente política, porque ela apresenta uma visão de mundo, mas ela apresenta também uma perspectiva de transformação desse mundo. O educador ambiental é aquele que está inconformado com o mundo do jeito que ele é, ou do jeito que ele é, não, do jeito como nós o construímos, e que nós entendemos que ele precisa ser, em boa medida, desconstruído e novamente construído numa perspectiva de interação mais positiva do ser humano com a natureza, com os outros elementos vivos, não vivos da natureza. Então, me parece que essa é uma perspectiva bastante que me traz como uma possibilidade de se pensar um trabalho de educação ambiental que eu consideraria pertinente, adequado para os trabalhos na escola e em qualquer instituição educacional, não é? Agora, hoje, o debate ambiental vai sendo aprofundado na nossa sociedade, não é? Perspectivas diversas vão sendo apresentadas, e uma delas que se coloca já a partir da década de 70, é a perspectiva de, buscando essas novas possibilidades, esses novos arranjos de interação sociedade e natureza, se coloca a perspectiva do desenvolvimento sustentável. E a partir desta ideia, não é, uma educação que passa a ser chamada como possível educação para o desenvolvimento sustentável. Neste aspecto, a primeira questão que eu gosto de pensar é o que nós estamos entendendo ou o que nós estamos querendo significar quando usamos o termo desenvolvimento sustentável.
em muitos sentidos eu percebo nas discussões, nos textos, nas perspectivas que se apresentam, é que o desenvolvimento, a ideia de desenvolvimento sustentável, vem quase que para nos convidar a não pensar num novo mundo, mas a fazer com que este mundo, da forma como está, nós fazemos alguns ajustes, alguns acertos e continuamos num processo de sustentação desta situação, tentando, quem sabe, não destruir o planeta Terra. Não é? Então, a minha perspectiva para a relação entre educação e desenvolvimento sustentável, ou educação e sustentabilidade, um primeiro momento é fazer um questionamento sério sobre que compreensão nós estamos construindo, ou que compreensões estamos construindo sobre o termo sustentabilidade. Alguns educadores ambientais, percebendo uma certa tentativa de esvaziamento da perspectiva política da educação ambiental, entenderam que este termo desenvolvimento sustentável vem quase que para reforçar esse esvaziamento político de busca de uma nova sociedade, ou de pelo menos de perspectivas diferentes para o mundo de hoje, evidentemente para nós, seres humanos, nesse mundo, né? E aí até contrapondo ao termo desenvolvimento sustentável, o termo de sociedades sustentáveis, entendendo que só a partir de uma participação democrática, né, uma participação de todos os setores sociais, é que nós podemos pensar numa articulação nesse sentido de construir sociedades que sejam realmente sociedades sustentáveis, e não uma perspectiva de apenas manter, não é, as diferentes perspectivas econômicas, políticas, culturais que temos hoje, mas incorporando nestas tendências um pouco da reflexão que os ambientalistas trazem. Então, uma educação ambiental para a sustentabilidade, de fato, só passa a fazer sentido se nós não perdemos essa perspectiva fundamentalmente política que os educadores ambientais têm insistido desde quando começamos a pensar nessa possibilidade de relação entre educação ambiental entre educação e a temática ambiental, entre educação e as questões ambientais, não é? Claro, a resposta a escolhas desse tipo vem sempre no sentido de que, bom, e quais são os caminhos para se fazer isso, né? O que nós, professores, podemos desenvolver nas escolas de tal forma que dê conta de questões como essa? A resposta a essa pergunta também precisa ser cuidadosa. Nós não podemos dar uma resposta qualquer, porque não existe uma fórmula mágica para se incorporar a temática ambiental na escola. Fundamentalmente, o caminho de se fazer isso é a nossa preparação, a preparação nossa como professores, tanto no sentido de aprofundar a reflexão que se coloca hoje sobre a temática ambiental e compreendermos radicalmente as possibilidades e os limites da educação ambiental. É muito comum, quando pensamos na educação, nós olharmos a educação com uma certa ilusão de que são os processos educativos, de que é a educação que vai provocar a transformação tão esperada por nós, a mudança desse mundo tão esperada por nós. A educação é apenas uma prática social, dentre outras práticas sociais, alguns autores até considerando como mediadora por excelência de outras práticas sociais, que contribui decisivamente neste processo, mas ela não tem o caminho, a indicação clara para esse caminho de transformação. E nesse sentido, a primeira questão que me faz pensar é a temática ambiental, o desenvolvimento dos trabalhos em relação à temática ambiental tem como indicativos, do ponto de vista prático, as diferentes questões com as quais o professor trabalha em sala de aula. Não há procedimentos didáticos por excelência para a educação ambiental.
todos os procedimentos são válidos desde que o professor tenha na sua intenção um envolvimento claro com os alunos no sentido de permitir, no sentido de desempenhar o papel de mediador entre o aluno e esse mundo que se coloca para que ele se aproprie no sentido de elaboração das questões colocadas no mundo hoje. Então, os diferentes procedimentos didáticos podem ser, cada um deles nos seus diferentes momentos do processo educativo, podem ser extremamente significativos. É claro que tem, na reflexão dos educadores ambientais, tem algumas questões que são colocadas com uma certa ênfase. Por exemplo, se pensamos numa perspectiva política, uma educação na perspectiva considerada mais tradicional não é um caminho dos mais desejáveis para a educação ambiental. A educação tradicional é aquela que entende que eu, professor, sou aquele que detenho todos os meus conhecimentos e transmito os meus conhecimentos para os alunos. Numa perspectiva de uma educação que se tem radicalmente política, este processo é entendido como um processo muito mais complexo do que esta simples passagem de conhecimentos, não é? E é fundamentalmente um processo no qual nós temos que ter o envolvimento do aluno, a participação do aluno. Neste sentido, os procedimentos didáticos que permitem, que convidam, que incentivam o aluno para participar desse processo de elaboração de construção de conhecimento, são os procedimentos didáticos considerados como significativos para que os objetivos que nós temos como professores, como educadores, como ambientalistas, muitas vezes, se realizem em sala de aula. Ou seja, nós oferecemos condições para que os alunos elaborem essas diferentes questões que estão postas hoje para a nossa sociedade, não é? Então, eu, nas minhas experiências de educação ambiental, por exemplo, um procedimento didático que eu considero bastante significativo são os trabalhos de campo. Em questões como essas que a sociedade, ou desculpa, que os ambientalistas nos colocam, que os educadores ambientais nos colocam, de dar conta das questões ambientais, as paredes, as 4 paredes da sala de aula são muito limitantes. É preciso buscar, juntamente com os alunos, nos aproximar de questões que sejam concretas, de questões que sejam contextualizadas, né, naquele ambiente onde o aluno se localiza, no bairro onde ele vive, na escola onde ele está estudando, né, na cidade na qual ele está, né, se desenvolvendo, enfim. A possibilidade de sair a campo, de buscar outros ambientes de trabalho que não a sala de aula, apenas a sala de aula, são possibilidades que se colocam como bastante significativas. Os diferentes procedimentos que chamam o aluno à participação, os procedimentos que nós chamamos, como por exemplo, de simulações, quando você promove debates na sala de aula, né, promove dramatizações, situações que convidam o aluno a essa participação, são sempre muito bem-vindas nos trabalhos em educação ambiental. Da mesma forma como não há procedimentos já definidos, os materiais didáticos para se trabalhar a educação ambiental não estão tão disponíveis assim. Claro, eu posso dizer, a internet é sempre uma fonte inesgotável desses materiais, há algum material produzido, algumas revistas que são interessantes e que trazem perspectivas interessantes, mas fazer indicações de situações onde esse material pode ser encontrado já pronto, não é muito simples, né? De qualquer forma, eu entendo que é um caminho, a educação ambiental é um caminho que ainda a ser construído no Brasil e em outros países. E esse é o papel que nós, né, esse é o convite que a gente faz a todos os professores, a todos nós, para se envolver nesse processo, não é? Muito obrigado.